Queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira aula sobre a planilha Excel. Uma das principais virtudes da planilha Excel é possibilitar a análise de dados através dos gráficos que podem ser gerados para as respectivas tabelas. Com base nas aulas 1 e 2, daremos sequência à montagem dos referidos gráficos. Acompanhe o resultado dos recursos utilizados. Como estamos trabalhando com análise de dados, é importante inserir mais informações em sua tabela. Evite, portanto, trabalhar com tabelas com poucas informações. Se é o seu caso, pare agora o vídeo e remonte as suas tabelas com mais informações. A nossa tabela inicial foi essa que reúne o faturamento da escola por mês, ou seja, são dados aleatórios, distribuídos, sem nenhum tipo de análise. Portanto, é uma tabela com dados dispersos. Altere a coloração da célula do total e do dado através dos ícones ao lado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa aula de hoje é deixar essa área do total com a cor preta e as cores dos números em branco. Faça isto na sua tabela. Lembre-se sempre de trabalhar com cores harmônicas para não agredir o seu público. E essa coloração você muda através desses ícones aqui presentes. Aqui você altera a cor interna da célula e aqui você define a cor dos caracteres, ou seja, neste caso dos números. Para a tabela de faturamento mensal da empresa, iremos criar o primeiro gráfico de pizza. Então, a nossa preocupação é dar a vocês uma visão financeira do que acontece com a empresa e depois como nós podemos condensar as informações e demonstrarmos através dos gráficos. Então, aqui temos o faturamento por mês, janeiro, fevereiro e março. Aqui nós já alteramos a cor do total de vendas para preto e os caracteres em branco. E após a apresentação do gráfico, altere as cores internas desta região de acordo com a coloração de cada fatia do gráfico correspondente. Olha só, aqui nós temos o gráfico gerado. Para o mês de janeiro temos esta coloração, para o mês de fevereiro esta coloração e para o mês de março esta coloração. Portanto, esta coloração deve ser a mesma aplicada nesta tabela de faturamento mensal. Faça isto agora utilizando-se desses recursos aqui demonstrados. Para gerar o gráfico de pizza, clique no botão esquerdo do mouse e arraste-o sobre a região indicada. Esta região aqui. Então estamos trabalhando com duas colunas que darão origem ao gráfico. No eixo XY seria o equivalente a colocarmos os meses no eixo Y e o faturamento no eixo X, por exemplo. Como estamos trabalhando com gráficos em formato de pizza, clique na opção Inserir do Excel, uma vez rachurada esta área, em seguida escolha o gráfico de pizza. O gráfico será gerado automaticamente. E aí você terá esta informação visualizada na sua planilha. As cores devem ser equivalentes.
Perceba como os dados condensados facilitam a análise e o gráfico possibilita uma visualização imediata sobre o mês mais fraco ou mais forte em termos de faturamento pela escola. Logo, aqui concluímos que o mês de fevereiro foi o mês em que a escola mais faturou. Em segundo lugar, o mês de janeiro. Em terceiro lugar, o mês de março. Opa, temos aqui um problema. Por que o faturamento caiu no mês de março? Alguns alunos saíram da escola? É aqui que temos, portanto, um dado importante para trabalharmos e analisarmos o que devemos fazer para que o faturamento da escola volte a crescer. Com tais elementos, fica mais fácil para que os gestores da escola entendam as causas e consequências dos fatos apresentados e tomem novas decisões. Faremos a mesma operação para a segunda tabela, gerada sobre o faturamento por curso. Então temos aqui o curso de eletrônica, programação, desenho, modelagem, smartphone e diagnósticos. Cada curso com o seu respectivo código e receita. E aqui temos a tabela de percentual representando do total de receita de 8.850, qual é a participação de cada curso neste faturamento gerado. Logo aqui temos a resposta de que o curso de eletrônica representa 21% do total do faturamento da escola, enquanto que o curso de programação apenas 11%. Poxa vida, precisamos então fazer mais campanhas de marketing para que possamos atrair novos alunos para aprenderem a programação, compreendem? Após a apresentação gráfica, altere as cores de cada curso conforme as cores das fatias e altere também a coloração dessas duas células conforme indicado. Aqui temos a coloração gerada por cada fatia, automaticamente. Faça sempre a conferência dos resultados antes de aceitar o gráfico disponibilizado. Por exemplo, será que o curso de eletrônica é o curso que mais fatura? Então temos aqui esta fatia maior e esta fatia maior que representa o curso de desenho. Então será o curso de eletrônica? Olha só que bateu, ó, 21% e desenho 21%. Então você consegue visualizar facilmente os cursos que são mais rentáveis e os menos rentáveis. Logo, se você observar essa fatia, que é a menor, você logo concluirá que o curso de smartphone é o menos representativo em termos de faturamento para a escola. Vamos verificar aqui. O curso de smartphone só representa 10% do faturamento total da escola. Altere, portanto, as cores dessa tabela de acordo com as cores do gráfico. Para a geração do gráfico, clique sobre o botão esquerdo do mouse para abranger as áreas abaixo. Esta aqui indicada por este elemento. Em seguida, clique na opção Inserir e no gráfico de pizza. Aqui já observamos que essa coluna está diretamente relacionada com a relação entre a receita e o faturamento total. O gráfico será gerado automaticamente, como já demonstramos. É importante que antes de apresentar os dados aos diretores da empresa, façamos a conferência do que estamos gerando em termos de informações. Uma informação errada poderá gerar análises incorretas e tomadas de decisão desastrosas para a empresa. Então tenha muito cuidado e muito critério para analisar as informações antes de apresentá-las, fazendo sempre a conferência. Iremos gerar um novo gráfico, desta vez para uma outra tabela localizada em outra planilha. Lembra-se?
desloque-se para a nova planilha de avaliação. Aqui temos a tabela de avaliação dos alunos. Através das aulas 1 e 2 você já deve ter elaborado esta tabela de avaliação. No nosso caso, estamos aqui calculando a média de cada aluno e verificando quais alunos obtiveram a média necessária para a aprovação. Os que não aprovaram ficaram com a célula na cor rosada e os números vermelhos. Lembra-se dos gráficos gerados na aula 2? Pois bem, delete todos esses gráficos porque iremos utilizar um novo recurso denominado mini-gráficos. O objetivo será incluí-los nas células logo ao lado dos respectivos alunos avaliados, e dessa forma a sua planilha ficará mais bem apresentável aos diretores da empresa. Então o que nós queremos? Inserir os gráficos nas células aqui presentes. Puxa vida, será isto possível? E este tutorial tem o objetivo de mostrar para vocês que sim, com o recurso mini-gráficos a sua tabela ficará conforme demonstramos abaixo. Agora não mais com um gráfico de linha, e sim com um gráfico em formato de blocos. Então agora você já sabe o que é um gráfico de linhas, o que é um gráfico de pizza e um gráfico de blocos. Os gráficos de linha foram substituídos por gráficos de bloco e a qualidade da análise por estudante ficou muito mais fácil. Agora você olha aqui e você sabe que na terceira avaliação a aluna Roberta de Sá teve problemas, enquanto que o Carlos Ishioque teve problemas na primeira avaliação. O Leandro Sartori, que é aluno de modelagem, é a mesma coisa. E aí você consegue identificar, por exemplo, situações em que a Carla Rodrigues, que é aluna de programação, conseguiu um resultado melhor, foi na segunda avaliação. Mas é uma aluna que mantém uma média 8,4. E aqui nós já verificamos, talvez, uma incongruência ou um problema na análise do gráfico, dando a impressão de que a aluna tem notas baixas. Mas ela partiu de um parâmetro numérico superior em relação aos outros resultados. Então aqui podemos ter uma análise errada em relação à aluna. Aqui nós já conseguimos manter uma visualização mais lógica. Aqui também nós temos, a primeira avaliação indicando uma nota baixa, mas que não corresponde aos dados aqui apresentados. Então é necessário que você tenha um pouco de cuidado ao analisar os mini-gráficos que estão sendo apresentados neste momento. Nesse gráfico aqui ele retrata a situação bem interessante, 4.3, 5.2, 6.2, depois uma queda. Então o gráfico em blocos aqui indica uma queda brusca em relação às notas obtidas anteriormente. Então visualmente isso dá uma impressão de que o aluno teve uma queda absurda em termos de nota, mas ele saiu da média, por exemplo, 5 para 3.4. Então é esse o cuidado que você tem que ter ao trabalhar com os mini-gráficos, mas tecnicamente é totalmente possível adicionarmos esta visão gráfica dentro de uma célula através desse recurso. Então não deixe de utilizá-lo. O que é importante é que a análise seja feita da forma correta. Os gráficos de linha, portanto, foram substituídos por gráficos de bloco e a qualidade da análise por estudante ficou muito mais fácil. Para usar o recurso, clique em Inserir na barra de ferramentas do Excel e localize a opção Mini Gráficos, mas antes, rachure a área indicada na tabela de acordo com o que fizemos aqui.
e indique a célula que deseja que o gráfico seja inserido, que está marcado aqui com essa coloração rosada. Em seguida, clique sobre o botão esquerdo do mouse e arraste para as demais células na vertical, e automaticamente todos os gráficos serão gerados. Então você vai posicionar aqui e em seguida clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para baixo. Todos os minigráficos em formato de bloco serão, portanto, apresentados. O gráfico, através desse recurso de inclusão de minigráficos, fica, portanto, mais bem apresentável. E você economiza também áreas da sua planilha, ficando, portanto, mais bem apresentável para a direção da escola, e você, como idealizador das tabelas e gráficos, ganhará muitos pontos como administrador dos dados gerados por suas planilhas, compreende? Nas apresentações, recomendamos que os dados desnecessários sejam suprimidos. Então imagine a seguinte situação. Para uma reunião sobre as notas dos alunos, as colunas indicadas pela cor amarela podem não ser tão importantes. Data de ingresso, curso, celular. E talvez você tenha interesse em excluí-las, de forma que elas não apareçam na apresentação. Mas você deve fazer isso sem que essas informações desapareçam. É possível? O Excel oferece a opção de congelamento para que, ao invés de deletar as referidas colunas, possamos fazê-las não presentes através do congelamento da coluna A, que é esta coluna aqui, que contém os nomes dos alunos. Posicione o cursor sobre a coluna A da planilha, onde encontram-se os nomes dos alunos. Na barra de ferramentas, clique em Exibição. Em seguida, escolha a opção Congelar painéis e congelar a primeira coluna. Faça isto, portanto, na sua planilha. Uma vez a coluna A, que contém o nome dos alunos, estando congelada, aperte a seta direcional para a direita e verás a sua planilha deslizar para a esquerda. E desta forma, as colunas desejadas serão suprimidas e uma nova tabela será apresentada conforme demonstramos abaixo. Então, em uma apresentação é importante que as colunas ou as informações não interessantes não sejam apresentadas, e dessa forma você terá uma tabela com as informações-chave estratégicas para que você possa apresentá-las. Esteticamente, a planilha fica mais condensada e apresenta os dados importantes para uma eventual reunião com a diretoria da empresa. Então temos aqui o nome dos alunos, as notas, a média e os minigráficos apresentados. Para descongelar, execute a mesma sequência: exibição, congelar painéis e descongelar painéis. E aqui temos o exercício para hoje. Execute todas as operações solicitadas e, ao final, apresente ao seu professor os resultados das suas planilhas, enviando-as por e-mail. Boa sorte, espero que você fique expert em minigráficos. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Tchau, tchau.